portanto, o senador Hélio José para usar da palavra. Quero cumprimentar Vossa Excelência, a senadora Lídice da Mata, pela condução dos trabalhos. Quero agradecer ao senador Lazier pela essa gentileza dessa troca, né? Fico aí bastante lisonjeado com essa deferência do nosso querido senador do Rio Grande do Sul e gostaria de cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Senado, da TV Senado, nessa tarde aqui importante. Quero também, antes de começar aqui minha fala do meu discurso, me solidarizar com o que for aqui colocado e concordar com os encaminhamentos que Vossa Excelência colocou sobre as questões de ordem. Pelo que eu conheço do senador Renan, eu acho que ele vai ter tranquilidade de conversar, dialogar e chegar a uma situação, contornar essa questão. Eu acho que isso é um mal-entendido, vai ser resolvido, né? Concordo plenamente com o vosso encaminhamento. Senhora Presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, vou falar hoje aqui sobre a saúde no Distrito Federal. Hoje, eu tive o privilégio de, na Comissão de Direitos Humanos dessa casa, aprovar 2 audiências públicas para discutir a questão grave da saúde aqui no Distrito Federal, que é um caos, né? E no Brasil não está muito diferente. E, nesse sentido, em nome do meu partido, do PSD, né, que é composto nessa casa por 4 senadores, nós vamos promover essa audiência pública com vários representantes, tanto do Senado Federal, quanto do governo, do Executivo de Brasília e do Brasil, para discutir a problemática da saúde no Brasília e no Brasil, e dar um novo rumo para a saúde no Distrito Federal, colaborando com o nosso governador, que é o governador Rodrigo Hollenberg. Como disse, então, senhoras senadoras, senhores senadores, há exato 3 meses, no dia 12 de maio, estive nessa tribuna para homenagear os enfermeiros, por ocasião do seu dia comemorativo. Na mesma oportunidade, senhor presidente, fiz algumas observações e reflexões sobre a situação da saúde no Distrito Federal. Quis, daquela vez, chamar a atenção para o estado desolador em que se encontrava a saúde pública no DF. Infelizmente, senhoras senadoras, senhores senadores, as perspectivas hoje continuam desanimadoras. A verdade é que a saúde no DF continua enfrentando uma crise grave e aguda, que precisamos superar antes que se torne um problema crônico e permanente. Tanto é assim, senhora presidente, que o governador Rodrigo Hollenberg prorrogou por mais 6 meses, até janeiro do próximo ano, a decretação do estado de emergência na saúde aqui no DF. A medida já havia sido tomada no início deste ano para dar aos gestores mais flexibilidade e agilidade. Os problemas eram e são ainda graves, como a falta de remédios, falta de pessoal, ameaça de suspensão de pagamento de salário, sem falar nas questões de infraestrutura precária, a falta de leitos e espaços físicos degradados nos hospitais e postos de saúde. Esse procedimento de decretar o estado de emergência, no entanto, não pode se eternizar. Nenhuma emergência pode ser permanente. A própria Justiça já se pronunciou em maio deste ano. A 2ª Vara da Fazenda Pública, TJDFT, proferiu sentença em ação movida pelo Ministério Público do DF, no qual dá um prazo de 1 ano para que o GDF regularize a situação da saúde pública, em especial no que se refere às contratações temporárias. A sentença estipula uma série de determinações que devem ser cumpridas sob pena de multa. No começo deste mês, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal deu início a seu programa anual de visitas às unidades de saúde do DF. O primeiro hospital a ser visitado foi o Hospital de Base. A lista de problemas encontradas não é nenhuma novidade. Internação de pacientes pelos corredores, poucos profissionais, problema no sistema Siga Brasília, pacientes em estado grave e sem atendimento adequado, leitos de UTI fechadas, falta de medicamentos básicos, como anestésicos e antibióticos, equipamentos sem contrato de manutenção. Em um quadro desses, não é difícil entender porque este ano, pelo menos 7 pessoas já morreram contaminadas com superbactérias em unidades hospitalares do Distrito Federal.
No primeiro semestre deste ano, já sob a vigência do estado de emergência na saúde, o governo diz que começou a equacionar alguns problemas. Os medicamentos com estoque zero caíram de 300 para 73 e foram reabertos 50 leitos de unidade de terapia intensiva que estavam desativados. Houve um concurso público para reduzir a carência de servidores, mas apenas 335 dos mais de 500 chamados tomaram posse. No início do ano, faltava-se um déficit de mais de 2.000 médicos e 2.000 técnicos. Ou seja, os avanços vêm a conta-gotas, mas as necessidades do cuidado com a saúde continuam prementes e urgentes. É preciso, na medida do possível, acelerar esse processo. Senhora Presidente, senhora senadora, senhores senadores, há menos de um mês, um novo titular assumiu a Secretaria de Saúde do DF. Trata-se de uma pessoa bem conhecida desta casa, o consultor de orçamento, senhor Fábio Godinho, com a promessa de promover um choque de gestão na área de saúde do Distrito Federal. Já tive a oportunidade de me encontrar com ele e de manifestar meu empenho e meu compromisso em ajudar no que estiver ao meu alcance. Essa é, afinal, como anunciei, desde o início do meu mandato, uma das minhas prioridades. O desafio da gestão da saúde, como bem se sabe, não é pequeno. Os custos são altos, as necessidades são grandes e prementes. O trabalho é ininterrupto, os riscos são elevados e os cuidados correspondentemente devem ser redobrados. Manter em bom funcionamento um sistema tão complexo e tão vasto não é tarefa pequena. Recuperar o sistema sucateado e precário é ainda mais difícil. E tentar trocar o casco de um navio em alto mar é mais difícil do que tentar trocar o casco de um navio em alto mar. Não podemos parar tudo para consertar. As pessoas não vão deixar de ficar doentes, não vão suspender temporariamente suas necessidades médicas. Temos de atender as pessoas ao mesmo tempo em que resolvemos os problemas que justamente impedem o bom atendimento das necessidades da população. Não é simples, disso todos nós sabemos. Estou concluindo, senhora Presidente. Justamente por isso, o senhor Presidente precisa aliar, senhora Presidente, é preciso aliar competência com diligência, além de uma vontade decidida e forte, o bastante para dirigir os esforços por longo tempo. Como eu disse há pouco, o governador Hollenberg renovou no mês passado, por mais 6 meses, a decretação do estado de emergência na saúde do DF. Ele não foi, no entanto, o primeiro a fazer isso. Seu antecessor, o governador Agnello Queiroz, também já o havia feito no início do seu mandato em 2011. Médico que era, chegou a assumir temporariamente a Secretaria de Saúde, ou seja, senhoras senadoras, senhores senadores. A situação de emergência não é de hoje. Há muito a saúde do DF está mal, uma emergência que, paradoxalmente, já está se tornando crônica. Estou concluindo. No começo do ano, o GDF assinou com o Ministério da Saúde um termo de cooperação para a troca de conhecimentos, experiências e tecnologias para aprimorar a gestão de saúde no DF. Tivemos notícia de que, em julho, o Ministério entregou ao governador um relatório com o diagnóstico do modelo de gestão e assistência da saúde do DF. Esperamos, senhora Presidente, que esse relatório seja o pontapé inicial de uma série de mudanças para melhorar a saúde no Distrito Federal. Quero encerrar, senhoras senadoras, senhores senadores, mais uma vez exprimindo meu compromisso com o esforço para salvar o sistema de saúde do DF e colocando-me inteiramente à disposição como coordenador da bancada do Distrito Federal, dentro do que me cabe como representante de Brasília nessa casa, para continuar lutando pela efetividade do direito que todos temos à saúde. Era o que eu tinha a dizer, senhora Presidente, e agradecendo mais uma vez nosso querido senador Lazier pela gentileza que me fez. Muito obrigado, senhora Presidente.